Olá, bem-vindos à nossa terceira semana da Maratona Nutritiva. Muito orgulho, muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Eu e a Dani, a gente tem sido bastante agraciada mesmo com essas maratonas. Já estamos na nossa terceira edição, né? Foi uma ideia, inclusive, dos nossos alunos e de alguns seguidores da Bem Nutri. E tem sido cada vez mais sucesso. Eu espero que essa seja também bastante proveitosa para vocês. Bom, e o que a gente vai ter, né? Vocês estão acompanhando aí já os e-mails, recebendo as nossas informações. A gente tem um grupo exclusivo também no WhatsApp, para que vocês fiquem atualizados do que está acontecendo, de como que vai funcionar e os lembretes também dos nossos encontros. Então, hoje é o primeiro dia, a gente vai falar de diferenciais no atendimento, anamnese, avaliações e planejamento em geralzão, e o foco é na anamnese. Então, eu trouxe coisas novas para vocês, estou compartilhando a forma mesmo como eu faço a anamnese clínica e esportiva no consultório, mais completa do que na última maratona, porque né, a gente tem que atender quem já participou das nossas maratonas anteriores também. Então é um prazer começar com vocês hoje, trazendo novidades e trazendo ferramentas mesmo para que vocês possam se sentir seguros na prática de consultório e nutrição esportiva. No segundo dia, a Dani vai estar com vocês falando de plano alimentar eficiente na hora da consulta. Como elaborar essa dieta na hora da consulta. No terceiro dia, a gente vai falar dos segredos da avaliação antropométrica completa, essa aula do terceiro dia comigo. E na aula 4 do dia 4, a gente vai falar de suplementação para emagrecimento e hipertrofia. Eu vou falar dos suplementos para emagrecimento, a Dani vai falar dos suplementos para hipertrofia, ok? Bom, vocês já conhecem um pouco, né? Quem está chegando aqui e que não conhece a gente, nós fazemos parte da Bem Nutri Cursos, eu e a Dani. Alguns de vocês já conhecem o nosso Instagram, se não estão chegando lá agora, né? E aí a gente sempre conta um pouco da nossa história e como a Bem Nutri se formou. E nós fomos estudantes da UFOP, fizemos nutrição juntas. E depois a gente seguiu os mesmos caminhos em épocas diferentes, buscando o mestrado, o doutorado, a Dani chegou a fazer um pós-doc já, e os atendimentos com o consultório. E a gente sempre recebeu muita dúvida, né, de estagiários, de estudantes que a gente dá aula também em graduação, em pós-graduação, de como que a gente faz, que eu acho que é o que falta mesmo, né, em nutrição esportiva. E aí a gente criou a Bem Nutri, começamos com cursos de atendimento, anamnese, avaliação e agora a gente tem também esse formato voltado para a nutrição esportiva e que tem sido cada vez mais procurado. As nossas 3 últimas maratonas foram nesse sentido. E a minha história com a nutrição esportiva é a história do início da minha carreira profissional. Comecei atendendo em academia, com uma certa insegurança, então a gente entende também vocês, né, em relação à nutrição esportiva. Fiquei por pouco tempo atendendo, que logo em seguida eu fui fazer o mestrado. E aí fui buscando a estabilidade, né, pensando em concurso, vou fazer mestrado, vou fazer concurso e tal. Acabei indo para o doutorado, nesse meio tempo continuei atendendo poucas pessoas e lecionando, né, nutrição em faculdades públicas e particulares, inclusive a disciplina de nutrição esportiva, que sempre foi minha grande paixão, desde quando eu fiz a disciplina eletiva na graduação. E aí, vocês devem estar se perguntando, fez doutorado e tal, e por que o consultório? Porque lá atrás, gente, quando eu comecei como nutricionista de academia, a nutrição ainda não era muito valorizada, né? Principalmente a nutrição esportiva estava bem no início, assim, eu morava em uma cidade pequena, enfim. Eu tinha sempre isso na cabeça de buscar estabilidade, né? E no mestrado eu já comecei a perceber que as minhas amigas de faculdade que persistiram no consultório, que persistiram em nutrição esportiva, elas estavam bem mais felizes que eu, sendo mais valorizadas profissionalmente e também financeiramente, né? Então, o exemplo da Dani e outras colegas da minha turma, inclusive.
E eu comecei a me questionar muito, porque eu sempre gostei de consultório. E aí eu voltei para o consultório, me reencontrei na nutrição e principalmente na nutrição esportiva. Hoje eu trabalho no consultório especificamente com nutrição esportiva e nutrição comportamental. E a nutrição esportiva foi o que me abriu caminhos, né, na cidade para a qual eu retornei logo depois de fazer o doutorado. Então, às vezes, eu entendo muito isso, dei aula essa semana para os alunos de nutrição esportiva de graduação e eles estavam com essas indagações, né, sobre o futuro. E entendo perfeitamente isso, que às vezes a gente fica buscando estabilidade, mas tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente tem que fazer até dar certo, né? Essa é uma frase, inclusive, de uma nutricionista, aluna nossa da Bem Nutrir, e a gente sempre troca ideias, né, sobre os atendimentos. E eu gosto muito dessa frase. Talvez se eu tivesse persistido lá atrás, né, não que eu não me arrependo do caminho que eu fiz, né? Por isso que eu estou aqui hoje contando para vocês, dando essa aula. Não me arrependo do caminho de docência nem do caminho de pesquisa, mas a gente precisa gostar muito do que faz, né? Eu sou muito dinâmica, eu não me vejo fazendo uma coisa só. Então é por isso que eu estou aqui, porque eu gosto de compartilhar os meus conhecimentos, assim como a Dani, não só o conhecimento científico, né? Mas eu acho que a gente tem um diferencial muito grande, que é a gente construiu as nossas maratonas, a gente construiu os nossos cursos, a gente construiu os nossos protocolos de atendimento com base na relação mesmo, quebrando a cabeça, nos apertos, e a gente não quer que vocês passem por isso. Então, essa maratona, né, a nossa terceira maratona, é para dar mais seguranças a vocês, de que vocês podem se ver também como nutricionistas esportivos e que se vocês, né, tiverem essa confiança, tenho certeza que vocês vão ser reconhecidos na cidade de vocês, quem sabe no estado, né, como nutricionista de referência. É isso que a gente tenta sempre estimular e mostrar para vocês os pulos do gato, tá? Então, as nossas maratonas, vocês sabem, tem sempre pulo do gato, o jeito fácil de fazer, o jeito mais prático, o jeito que vai ser um diferencial na carreira de vocês, tá? Então, estou falando esse tempo todo, né? Para quem não me conhece ainda, ou está chegando agora, eu sou a Natália Galdino, sou mestre e doutora em nutrição, me formei pela UFOP, mestrado e doutorado na UFV, e também fiz uma parte do meu doutorado sanduíche, e nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Trabalhando principalmente com alimentos funcionais, então eu gosto também de usar, né, esse conhecimento todo aqui na nutrição esportiva e vocês vão ver, né, que tem muita aplicação disso também para quem já atua na área ou quem está pretendendo atuar. Então, hoje, a minha parte com vocês nos diferenciais do atendimento é o foco na anamnese. E aí, depois a Dani vai trazer um pouquinho sobre os diferenciais nas outras etapas desse atendimento, tá bom? Então, vamos começar só relembrando, né, qual é a importância da nutrição esportiva. A nutrição esportiva ela não é voltada para a composição corporal, para a estética, como muitas pessoas às vezes confundem. A nutrição esportiva ela é um caminho, né, necessário para fornecer uma nutrição adequada para a performance. Então, performance é o objetivo principal da nutrição esportiva, tá? E como eu vejo a nutrição esportiva, por que a gente faz essas maratonas em nutrição esportiva? Porque o mercado de trabalho ele é ótimo, gente, até para quem está começando ou querendo começar ou quem está em transição de carreira, tá? A gente consegue ter um valor de consulta melhor do que no atendimento de clínica, por exemplo, tá? Porque o atendimento de nutrição esportiva ele é muito mais visado, tem uma demanda muito maior, então isso gera para a gente uma ótima remuneração, logo um excelente reconhecimento financeiro. Tem um ótimo mercado de trabalho, qualquer cidade tem uma academia, um box de crossfit, um campo de futebol, um grupo de corrida e por aí a gente pode falar, né, várias outras modalidades esportivas e hoje um campo ainda maior porque a gente pode atender online, então tem um mercado de trabalho
expandindo aí no mundo virtual, né? Durante essa pandemia, um motivo feliz, né? Perto de tanta coisa triste que a gente está vivendo. E além disso, a nutrição esportiva eu vejo como uma das áreas que possibilita maior número de parcerias. A gente pode fazer parceria com fisioterapeuta, educador físico, com médico do esporte, com o que mais? Com esteticistas. Então tem várias formas de a gente fazer parcerias de indicação de trabalho, parcerias de mostrar a sua cara, de que você atua com nutrição esportiva, de que você é um nutricionista esportivo. E um dos prós da nutrição esportiva, que eu considero como fácil esse trabalho no consultório com nutrição esportiva, é a boa adesão dos pacientes. A maioria dos pacientes que buscam um atendimento de nutrição esportiva, eles já vêm com as metas, eles já vêm com a motivação intrínseca, a motivação própria para esse atendimento, né? Então, eles estão prontos para começarem, para recomeçarem, para se reeducarem, voltados para o objetivo de cada um. Então, eles aderem muito bem às nossas indicações, à nossa conduta nutricional. Então, é só coisa boa, tá? Que eu espero que vocês comecem a ver a nutrição esportiva como um excelente mercado de trabalho e principalmente para você que é estudante, já sente uma afinidade por essa área, gosta dessa área, ou para você que é profissional e está numa área que não gosta tanto e gosta desse assunto de nutrição voltado para o esporte, para o exercício. Então, eu acho que essa maratona vai ser ainda mais importante para vocês, para estimular vocês, tá? Aqui um pouquinho da minha história, dos atletas, mostrei isso na última maratona também, né? Então, eu acompanho diferentes áreas, foco principal hipertrofia, na parte de atletismo, fisiculturismo, corrida, ciclismo, triatlo e duatlo, né, que eles acabam entrando também, e eu atualmente abrangi um pouquinho para esportes de luta. Mas atendo, né, diferentes esportes, por exemplo, um pouco menos, mas já atendi atletas de futebol que inclusive foram morar fora do país para viver do esporte. E eu coloquei essa pergunta aqui para você que já trabalha, né? Você ama o seu trabalho? Que eu acho que isso é o mais importante para a gente ter sucesso em qualquer profissão. E eu posso dizer para vocês que eu amo o meu trabalho, não pelo valor financeiro somente que ele tem, que é muito bom para mim, isso me possibilitou poder escolher hoje se eu quero dar aula ou não, né? Isso é uma escolha muito importante para mim, que me dá flexibilidade de horário, que me dá flexibilidade de escolher onde eu quero morar, que hoje é estar perto da minha família, e eu devo isso à nutrição esportiva, que é ela que me fez acreditar que eu podia fazer essas escolhas, né? E é o que eu comentei com vocês no início, que antes eu pensava que eu tinha que seguir uma carreira fixa, um emprego fixo, CLT, concurso, e a nutrição esportiva me abriu a cabeça para um mundo maior e que me faz mais feliz hoje, por isso que eu estou compartilhando os conhecimentos e a minha prática de consultório hoje aqui com vocês. Então, esses são alguns dos atletas, né? Alguns, por exemplo, como essa, que ela iniciou acompanhamento para definição, sempre conto o caso dela e deu tão certo que ela começou a competir também em fisiculturismo. Esses são os atletas, mas eu tenho aqueles que não fazem competições com objetivo esportivo, né, mas que treinam muito e que têm prazer em compartilhar sobre o meu trabalho. Hoje mesmo um paciente que faz, a intenção dele é a hipertrofia, mas ele também pedala muito. E ele sempre posta compartilhando as minhas frases, como que a mudança na alimentação foi importante para ele alcançar os resultados dele, e assim, sem eu pedir, né, um carinho mesmo pelo trabalho, eu fico até emocionada, pelo trabalho bem feito que a gente faz, e eu só faço bem feito porque eu amo o meu trabalho. Então, para você que já trabalha, pense nisso, né? Se você ama o seu trabalho e o que você quer colher como fruto do seu trabalho, porque muitas vezes o melhor fruto não é só o dinheiro, mas essas conquistas, né? Esse reconhecimento pessoal e profissional que a gente tem. E para você que é estudante, que às vezes está indeciso, né, sobre a área, o que
o que seguir, pensem muito nisso, sobre o que você tem afinidade, sobre o quanto você pode gostar de cada área da nutrição, né, para que você atue feliz no futuro. Desafios, eles vão acontecer, né, como aconteceram comigo, como aconteceram com a Dani, e a gente está aqui já para mostrar os pulos do gato para que vocês que decidam seguir pela área de nutrição esportiva, ou para vocês que estão vendo, já atuam nessa área, mas estão vendo dificuldades para otimizar o seu atendimento, para ser um nutricionista diferenciado na sua região, a gente também está aqui para compartilhar com vocês, né? Sem dó, a gente não esconde, né? Vocês sabem, quem já acompanha a gente não tem essa de ficar aprendendo protocolo, aprendendo ferramenta, ensinando como a gente faz, não, né? A gente realmente compartilha. Lá na UFOP a gente usava uma gíria que era mocar, quando você está escondendo as coisas, né? Não quer compartilhar material, enfim, a gente falava, tá mocando. E aqui não tem isso, tá? Eu e a Dani somos ufopianas com muito orgulho, e a UFOP é uma coisa que ela ensina pra gente, essa questão, né, de querer ver o outro crescer também, tá? Então vamos, né, começar aqui com os conhecimentos, com o conhecimento teórico e prático, principalmente, da parte de diferencial no atendimento, voltado principalmente para a anamnese. Então, só relembrando, a gente teve isso na última maratona e agora a gente está dando um enfoque aqui diferente para vocês, para mostrar mais ferramentas, mostrar de forma mais aprofundada algumas maneiras de fazer. Então, lembrar que as etapas da consulta, a gente tem na anamnese a etapa de avaliação, saúde, alimentar, se usa ou não recursos ergogênicos, incluindo suplementos, hormônios, como é o treino e as competições, e na parte de avaliação, né, como que está o rendimento, o exercício, sinais e sintomas desse paciente, como que está a composição corporal e as avaliações referentes à necessidade nutricional, para que, com isso tudo em mãos, a gente elabore um plano alimentar personalizado, suplementação se necessário e as orientações do paciente. E aí, entrando agora na parte de anamnese clínica e do esporte, que eu sei que a anamnese é uma grande dificuldade de muito nutricionista, né? Os estudantes também ficam loucos quando vem aqueles tanto de perguntas, então fica aqui, assiste até o final, que eu tenho certeza que eu vou tranquilizar vocês em relação ao modo de fazer, como fazer bem feito, ser assertivo, sem esse peso para você, né? Sem esse peso de ter que se sentir cansativo, de ter que fazer tantas perguntas. E aí a gente já começa pensando nisso, de que tem que ser leve para você, que tem que ser leve para o seu paciente, que tem que ser assertivo, né? Fazer as perguntas certas para colher as respostas certas necessárias para a conduta. Eu quero, né, que vocês saiam daqui com essa consciência sobre o que tem que ter na anamnese de nutrição esportiva para um bom atendimento, para uma boa conduta nutricional. Então, a gente tem o básico, tá? Essa anamnese é o modelo do WebDiet, que é o software que eu utilizo, tá? Que eu gosto bastante e que eu utilizava essa anamnese pronta do programa, acrescentei só algumas questões, mas ao longo dos meus atendimentos, logo que eu retomei, né, para o consultório depois do doutorado, eu senti que eu precisava, para minha conduta, refazer algumas perguntas, incluir algumas coisas. Então, primeira coisa aqui, você quer ser um nutricionista básico, essas perguntas dão totalmente para se fazer um atendimento, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como fazer um atendimento diferenciado, modificando um pouquinho essas perguntas. Então, é o básico. Qual que é o objetivo da consulta? Histórico de doença, histórico familiar, medicamentos que está utilizando, se está funcionando tudo direitinho com o sistema excretor e gastrointestinal, intolerância e alergias e origem alimentar, se já fez ou faz uso de esteroides, já fez uso de suplementos, qual esporte pratica e há quanto tempo, participa de competições, como é a preparação, aqui tudo voltado para a nutrição esportiva, tá? Quantas vezes treina por semana, qual a intensidade do treino, já teve alguma lesão,
costuma ter fadiga muscular, já fez acompanhamento nutricional. Essa última, inclusive, gente, eu nem tenho muita certeza se ela tá na original do programa não, tá? Eu acho que fui eu que incluí isso. Não tenho muita certeza, mas enfim, vou mostrar aqui outras coisas importantes. Só me veio esse insight aqui na cabeça agora. Então, com essas perguntas, vocês conseguem fazer um atendimento, porque a gente está vendo o objetivo, histórico de saúde, histórico, né, de funcionamento dos sistemas fisiológicos, o que o paciente está usando em relação ao treino, como competição, lesão, fadiga, histórico de atendimento nutricional. Então, dá para fazer um planejamento, um cálculo, né? Depois, se você faz a avaliação, as outras etapas do atendimento, que a Dani vai falar logo em seguida para vocês, mostrar logo em seguida para vocês, dá, né? Só que o que acontecia comigo? Quando eu ia montar o plano, às vezes acontecia de algumas questões precisarem ser um pouco mais completas para minha conduta ser mais assertiva, para dar mais certo, para o paciente aderir melhor. E algumas perguntas, às vezes o paciente, logo depois que eu entregava a dieta, estava tudo certinho no dia a dia dele, ele falava assim, nossa, eu esqueci de te falar, e aí sobre tal coisa, e aí com esse plano isso está ficando mais difícil. Aí eu tinha que sentar, rever, recalcular. Então, gente, o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, a partir do próximo slide, foram algumas adaptações que eu fiz para otimizar o meu trabalho com base na minha experiência, que eu sempre faço isso. O paciente queixou alguma coisa, eu anoto, tem um cantinho no Trello, que é um organizador que eu uso, até indico para vocês, para eu rever como eu posso fazer para minimizar aqui, né? Para não ficar repetindo a mesma coisa, acontecendo de novo com outros pacientes, e isso otimiza o nosso tempo e a qualidade do nosso trabalho também. E aí, se você, né, se pergunte, com essas perguntas anteriores, você consegue elaborar uma boa conduta nutricional? Isso a gente só vai ver na prática, tá? Então, se você consegue, ótimo, né? Se sua conduta vai ser assertiva, ótimo. Essa semana mesmo, um aluno comentou comigo em aula que as perguntas do nutricionista foram bem básicas, mas que para ele deu certo, teve resultado. Então, algumas vezes vai dar super certo. E aí, o que eu vou mostrar para vocês de agora em diante é que, principalmente com atletas de alto rendimento, eu senti necessidade de complementar essa anamnese e tenho visto também estudantes nossos, né, nutricionistas já formados, que atuam em nutrição esportiva, que replicando algumas questões dessa minha anamnese mais completa, que eu desenvolvi ao longo dos meus atendimentos, eles conseguem ter um trabalho mais otimizado, gastam menos tempo na elaboração do plano alimentar, são mais assertivos na prescrição de suplementação, de refeições pré e pós-treino, né? Então tudo flui melhor e a adesão do paciente é melhor também. Eu sou apaixonada por anamnese, né? Eu faço a parte de anamnese comportamental também, temos curso disso na Benutri, então eu acho que essa é uma etapa importante de mostrar realmente interesse pelo paciente, sempre pensando que a gente não trabalha com resultados de uma consulta só. Então, quanto mais detalhista for a anamnese, né, mais assertiva for a anamnese, melhor a gente vai conseguir trabalhar com esse paciente ao longo do acompanhamento. Tá? Então, a gente começa já aqui montando um quebra-cabeça, né? Buscando mais peças para montar esse quebra-cabeça do paciente, conhecê-lo e aí acertar mais com esse paciente, ajudando a alcançar o seu objetivo principal, as suas pequenas metas, as suas metas, né, de longo prazo, as suas conquistas maiores, tá? Se a resposta então for não, né, a gente precisa pensar o que mais você precisa saber do seu paciente para uma boa conduta. E foi fazendo essa pergunta para mim, né? Então eu me perguntei o que mais eu precisava saber de cada nicho, de cada modalidade. Eu montei uma anamnese que eu estou sempre modificando, atualizando conforme a necessidade do consultório. E sempre acho que os nossos protocolos eles não têm que ser rígidos, né? A gente precisa adaptar conforme o tempo muda, as atualizações e conforme a nossa necessidade, né?
Então eu vou te mostrar um jeito aqui que dá super certo, tá bom? Vamos começar então mudando aquela anamnese. Então peguei a mesma básica e aqui eu faço um convite para você, ao invés de ser um nutricionista básico, que você seja um nutricionista mais atento, que escute de forma ativa o seu paciente, né? Realmente o que ele está te trazendo. E aí, aqui na primeira pergunta, eu já complemento, né? Com objetivos, porque a maioria dos pacientes não tem um objetivo só, mas se você perguntar qual o seu objetivo, você está limitando a que ele te dê somente uma resposta. Isso vai ser assim para a maioria das pessoas, tá? Tenho prática, posso contar para vocês que é assim. Então, quais as razões da consulta? Como que eu posso ajudar? Nas outras eu não fiz modificação, porque eu acho que isso está completo, vocês vão concordar comigo. Na parte de funcionalidade do sistema excretor, eu acrescento figuras, fotos da escala de Briscoe para que ele me mostre como está essa consistência das fezes dele, né? E na parte de histórico ou alergia, eu acho importante também perguntar que alimento que causa desconforto. Para a nutrição esportiva, eu acho essa uma pergunta muito importante, porque às vezes o paciente vai comer, a gente pode sugerir alguma coisa para ele de pré ou pós-treino que vai favorecer ainda mais desconforto, se normalmente ele já sente desconforto com determinado alimento. Então, mesmo que ele não tenha alergia ou intolerância, depois que eu comecei a fazer essa pergunta, eu comecei a retirar, não colocar alimentos, porque é desconfortável, né? O paciente, nossa, eu não consigo comer, eu me sinto mal com isso e tá aqui no meu plano, então eu comecei a já virar a chavinha para que ele fique mais satisfeito com o meu planejamento. Já fez uso ou faz uso de esteroides? E essa pergunta ela deve ser feita sem julgamento. Então, dê abertura, pergunte sem julgamento, né? Aqui também a gente poderia acrescentar, se não me engano, está um pouco mais à frente, se pretende também utilizar, né? E o uso, gente, em nutrição esportiva ele é comum. Então, se a gente não faz essa pergunta, a gente pode correr o risco de perder algo importante sobre esse paciente e talvez até ajudá-lo em uma orientação sobre o uso abusivo, sobre o uso sem orientação médica. Já fez uso ou faz uso de suplemento, então questionar quais suplementos, como foi, ou como está sendo para a pessoa utilizar aqueles suplementos, se teve desconforto, se alguma coisa incomodou. Aqui, abrangindo essa pergunta, eles vão falar de dificuldades para comprar, dificuldades para tomar, sentir mal, dificuldades também relacionadas ao custo elevado, e aí a gente já contorna essas objeções, né, essas possíveis dificuldades. Qual esporte pratica e há quanto tempo? Isso é importante perguntar por modalidade. Então, se corre, quanto tempo corre, se pedala, quanto tempo faz essa atividade, se participa de competições, se tem alguma prova ou provas-alvo que ele deseja muito participar, ser campeão, como é a preparação, se usa a periodização do treino, periodização da dieta, ou se ele faz sempre do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, tá? Essa parte de periodização a gente aborda no nosso curso, tanto periodização de dieta quanto essa inter-relação, periodização treino-dieta. Já fez ou faz uso, então aqui, eu estou voltando aqui um pouquinho, só um minutinho. Aqui. Continuando então em relação ao treino, né? Quantas vezes treina por semana? Os horários. Ali a pergunta está por semana, mas eu acho importante perguntar se faz treinos consecutivos no mesmo dia ou treinos espaçados no mesmo dia, porque tem gente que treina por semana, X vezes na semana, e tem pessoas que treinam X vezes no dia. Eu tenho paciente que faz 2 treinos, faz 3 treinos, dependendo da fase, tá? Alterações no horário de treino. Então, ele costuma periodizar a dieta, muda isso, ele muda os horários por falta de disciplina, por questões de rotina, né? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente vai montar um planejamento baseado no que ele contou pra gente, da anamnese alimentar e da rotina dele, mas nem sempre ele vai naquele horário. Às vezes ele vai em outro horário. Então a gente facilita o nosso planejamento fazendo essa pergunta. Questões relacionadas à intensidade, lesão, costuma ter fadiga ou dor ou algum incômodo durante o exercício, como que se sente depois do treino.
Aqui, durante o treino, tem paciente que sente sono, tem paciente que sente enjoo, tem paciente que sente queda de pressão. Isso é importante, né? Ou dor muito intensa, porque tem alguma coisa que está errada. Ou na intensidade do treino, mas na maioria das vezes está errado na alimentação. E aí a gente precisa conhecer para poder ajustar e melhorar isso. Aqui, depois do treino, também, com esse mesmo objetivo, a gente faria essa pergunta, tá? Você já fez acompanhamento nutricional? E aí eu complementei essa pergunta, que eu acho que é minha, tá? Não sei. Que é o que deu certo, quais os principais desafios desse acompanhamento. Que aqui a pessoa vai reclamar se teve muita restrição, se foi proibida de comer o que gosta, se não entendeu, se não conseguiu acessar, né? E aí a gente vai, opa, o paciente não gostou disso, então eu não vou fazer, né? Eu vou mudar, vou fazer diferente, vou tentar agradá-lo nesse sentido, tá? E aí você pode ainda ser, além de atento, detalhista. Escolher outras perguntas que te ajude a montar melhor ainda esse quebra-cabeça, né? Acrescentando pecinhas novas para conhecer melhor esse paciente. Então, algumas outras perguntas. Tem acompanhamento profissional, treinador, personal, coach, tem planilhas de treino, isso ajuda a gente a entender a intensidade de treinamento, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quem treina com acompanhamento profissional chega a uma intensidade muito maior do que quem treina individualizado. Na maioria das vezes, tá, gente? Não é regra. E se tem planilha de treino, fica mais fácil para a gente entender como que é essa rotina, as demandas nutricionais, tá? Porque muita gente não sabe informar sobre a intensidade do treino, sobre como que funcionam os treinos, né? Quando é musculação é mais fácil. A pessoa fala, eu faço ficha B, então quer dizer que um dia ela treina braço, no outro dia ela treina perna, né? Aí tem A, B, C, então vai mudando um pouco. Mas para outros esportes, né? Essas variações podem ocorrer de uma forma mais complexa. Tem planos de alterar a rotina de exercício ou incluir outros tipos de exercício? Gente, essa pergunta mudou a minha vida no consultório, juro. Por quê? Às vezes eu não fazia essa pergunta antes. E aí o paciente vinha, plano para hipertrofia, fazendo musculação 4 vezes na semana, horário tal. E aí passava 15, 20 dias, ele mandava mensagem, nossa, esqueci de falar, e estou fazendo também funcional 3 vezes na semana, 2 horas, 1 hora ou tal, ou corrida 3 horas. Gente, eu não calculei a necessidade dele para isso, eu preciso rever isso, né? Então comecei a já fazer essa pergunta, tentando prever possíveis modificações, que aí ou eu já me programo para fazer isso depois, quando ele tiver uma rotina certa, ou eu pergunto e aí ele se lembra dessa outra rotina de exercício, tá? Porque às vezes ele vem com o objetivo de hipertrofia, ele vai falar só da musculação. Juro que isso acontece. Parece bobo, mas eu juro que isso acontece. E aí ele não fala da corrida que ele faz, do aeróbico que ele faz. Então é bom a gente sempre complementar essas perguntas e esse é o meu jeito de fazer. Descubra seu jeito melhor de fazer. Outra pergunta importante: peso mínimo, peso máximo que já teve, principalmente se já é mais treinado, para a gente conhecer a resposta, a evolução de cada paciente, qual que é o desejo dele, a composição, né? Se ele já teve algum bom resultado de massa magra e de gordura, às vezes ele está querendo voltar para isso. Então a gente alinha melhor os objetivos com essa pergunta. Rotina de trabalho, super importante, isso era outra coisa que me dava muita dor de cabeça. Algumas dessas dicas do nutricionista atento e detalhista, vocês podem aplicar em atendimentos de clínica também, não só de esporte, tá, gente? Por que essa rotina de trabalho ela é importante? Porque às vezes a pessoa tem um horário muito certo de trabalho, mas ela tem escalas e vai mudar a rotina, né? Ou trabalha de turno, ou não tem intervalo suficiente para fazer um almoço que dure aí mais de meia hora, ou que dure meia hora pelo menos. Então essas perguntas são importantes. Se leva comida, tem locais que não pode levar comida. Se tem geladeira, se tem micro-ondas, se não tem isso, se for levar, se ele já sabe que precisa armazenar de forma adequada, usar marmitas térmicas, por exemplo. Rotina de sono, super importante,
para nutrição esportiva, para descanso, reparação, síntese proteica. Então, a média de horas de sono por dia, horário que dorme, horário que acorda, isso aqui é importante não só para saber rotina de sono, mas para eu ver o planejamento, porque tem pacientes que dormem meia-noite, 1h da manhã e a última refeição é 6 horas da tarde, né? Ou tem pacientes que a última refeição é 6 horas, mas ele acorda 10, vai fazer essa refeição só 10 horas, e dependendo do objetivo da modalidade esportiva, pode ser um jejum tão longo que vai atrapalhar a massa magra desse paciente. Então, aqui a gente detalha um pouco mais o atendimento, né? E aí, eu imagino que vocês estejam assim já, né? Segurando o queixo com essa expressão. Meu Deus, preciso fazer todas essas perguntas? Não, tá, gente? São dicas. Coloquei o máximo aqui, tudo que eu fui lembrando, porque eu tenho anamneses diferentes, então fui juntando tudo que eu considero importante para minha conduta, mas nem todo paciente eu faço essas perguntas todas, né? Então, avalie e reavalie sempre o que realmente é essencial, necessário para a sua conduta. Isso a gente sente na prática, mas eu acredito que hoje, né? Eu espero, vocês podem comentar abaixo da aula, que hoje tenha ampliado esse leque de possibilidades para que vocês façam perguntas mais abrangentes, que obtenham respostas mais seguras dos seus pacientes, mais corretas dos seus pacientes. E siga sempre a sua intuição e esteja sempre atento ao paciente, né? Não é atender o paciente com a aba de WhatsApp aberta, com o e-mail aberto, escuta ativamente, presta atenção nos problemas, nas possíveis dificuldades que ele está te trazendo, e aí esse direcionamento dessas perguntas podem ajudar vocês, tá? Será que eu compartilho com vocês essa anamnese completa? Vocês vão querer? Coloque aí também nos comentários, tá? Que eu vou pensar se a gente compartilha ela integralmente ou não com vocês, tá? E aqui, na questão, né, da anamnese alimentar, deve seguir o mesmo raciocínio? Como que a gente faz na anamnese alimentar? Sim, né? Siga a intuição, esteja atento e monte uma anamnese alimentar que te ajude a elaborar o plano depois, que seja fácil. A minha é muito simples, eu coloco lá, nem ponho qual refeição que é não, eu ponho o horário que como. Então, o paciente fala, eu como às 8, café da manhã às 8, eu ponho 8 horas, isso e isso, né? Então, isso ajuda a gente também nesse planejamento. E antes de passar aqui, outra coisa importante, avalie o que você pode deixar para o questionário pré-consulta, que é o que eu super indico para quem não usa ainda ou não tinha pensado nisso, né? A gente pode usar questões no questionário para ser respondidas antes da consulta, você pode enviar por e-mail, WhatsApp, eu uso o formulário do Google ou questionários pré-consultas que eu edito no próprio programa que eu utilizo para prescrição de dieta. Aí, na hora da consulta, eu vou lá e já importo as respostas para que a gente não gaste também tempo fazendo todas essas perguntas na consulta. Então, você pode selecionar aquelas que vão ser mais fáceis para o paciente conseguir responder sozinho. E deixe em algum campo uma observação de que, se ele tiver dificuldade em alguma pergunta, para ele não se preocupar, que a gente vai rever junto na consulta, tá? Então, tentem facilitar ao máximo para o paciente de vocês o entendimento, né, a vontade de participar realmente desse processo de interação nutricionista-paciente. A gente só consegue isso quando a gente cuida do entendimento do paciente, quando a gente está atento a esse paciente, tá? E aí, com base nessa anamnese, eu espero já ter contribuído para vocês um pouco mais, né? A gente já tinha abordado um pouco isso na última maratona, que trouxe mais coisas diferentes para vocês. Na última vez a gente ficou mais focado na fisiologia do exercício, agora a gente está mudando um pouquinho. Então, eu espero já ter contribuído com vocês e acredito muito nisso, tá? Porque eu sei que a gente faz de uma forma diferente, de uma forma que realmente funciona e que nos destaca em relação ao atendimento que a gente faz e para que vocês também façam um atendimento diferenciado, mas sempre pensando nisso, né? O destaque ele é importante, a gente ser reconhecido é importante,
mas eu sempre tento pensar que atendimento que eu faço, que meu paciente fica satisfeito, que ele sai da consulta e vai me indicar, que ele vai compartilhar a vivência dele, né, nas redes sociais e com outras pessoas, e também penso no que me deixa satisfeito como nutricionista. Eu detesto sair da consulta com aquela sensação de, nossa, eu não aguentava mais, né? E às vezes a gente atende muita gente e precisa, né, de estar sempre assim, animado, não vou atender assim com preguiça o meu paciente, né? Senão ele não vai fazer o que eu estou falando. Então a gente precisa ter essa empolgação, a gente também precisa cuidar da nossa satisfação. E aqui não é para vocês usarem todas as perguntas ou da forma como elas estão, mas busquem um jeitinho de cada um, né? Tentem observar o que deixa você satisfeito e olhem para o seu paciente. Observe seu paciente, que ele vai mostrar no rosto dele o quão satisfeito ele está com o seu atendimento. E a forma de perguntar muda totalmente essa interação nutricionista-paciente. E eu espero, né, que já tenha feito um pouco mais de diferença aí para vocês nos seus atendimentos atuais e para quem ainda não formou, né, nos futuros atendimentos. E continuem conosco, né? A Dani vai comentar um pouquinho mais com vocês sobre as próximas etapas, para que vocês continuem aqui na maratona, continuem com a gente na Benutri, para ter sempre, cada vez mais, satisfação profissional. Dani vai dar continuidade à parte das outras etapas de avaliação e hoje, né, esse foi o que a gente tinha programado, e no segundo dia da maratona a gente vai ter a parte de plano alimentar eficiente e como elaborar isso na hora da consulta, tá? Então coloca aqui nos comentários e acreditem que vocês também podem ser nutricionistas de sucesso. Se vocês estão aqui na maratona, porque vocês estão buscando isso, e fiquem conosco que a gente vai mostrar esse caminho. A gente já passou pelos desafios, a gente já quebrou a cabeça, a gente tem hoje um método de atendimento capaz de tornar vocês cada vez mais seguros, né? E trazendo sempre atualização, novidades, compartilhando conhecimento e ferramentas com vocês. Tá aqui os nossos contatos, bem nutrir nas redes sociais. Confira sempre o seu e-mail, se você está recebendo direitinho os links. O nosso grupo no WhatsApp também, a gente está mandando as informações. E a gente se vê, eu, Natália Galdino, volto já já com vocês para trazer mais novidade, porque eu amo compartilhar esse conhecimento e amo inspirar vocês. Eu falo que uma das grandes alegrias minhas é quando eu vejo os meus alunos, tanto das faculdades que eu dou aula, da pós que eu dou aula, quanto aqui, principalmente da Benutri, que a gente tem muito carinho com os nossos alunos, muito cuidado com os nossos alunos, quando eles estão satisfeitos profissionalmente, e a gente tem aumentado cada vez mais o número de nutricionistas esportivos felizes através da Benutri, tá? Então, fiquem conosco que vocês também vão observar transformações nos atendimentos de vocês e na sua carreira profissional, tá bom? Grande abraço, a gente se encontra logo. Olá, alunos e alunas, sejam novamente bem-vindos ao nosso primeiro dia, primeira aula da nossa maratona nutritiva. Eu, Daniela Pala, vou dar continuidade ao início da aula que a doutora Natália Galdino falou sobre o que muda no atendimento em nutrição esportiva quando a gente vai atender praticantes de exercício físico e atletas. Ela focou principalmente na parte da anamnese. Quais são os principais diferenciais que a gente precisa incluir na hora de atender esse tipo de paciente? Nessa segunda parte, eu vou falar sobre outros diferenciais que a gente também precisa ter atenção quando a gente atender esse tipo de paciente. Vou falar um pouco sobre elaboração do plano alimentar, sobre as modificações que a gente precisa ter na avaliação física e, por último, vou falar por onde começar. Um pouquinho de criação de marca, de marketing, para você que está iniciando nesse nicho ou para você que quer migrar e ampliar os atendimentos
nessa área para lotar a sua agenda, para ter um consultório cheio de pacientes e viver realmente de uma maneira segura, tranquila, trabalhando, divulgando e transformando a vida dessas pessoas, desses pacientes em nutrição esportiva de uma vez por todas. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniela Pala, eu sou nutricionista, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de nutrição e metabolismo, mas sempre foi a minha paixão atender em consultório. Eu sempre consegui conciliar a parte acadêmica, meus estudos, desde a graduação, com os atendimentos em nutrição, principalmente voltado para o esporte. Eu sou da turma de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, da Natália Galdino, onde a gente se conheceu. Depois que a gente formou, cada uma tomou uma direção, ela foi estudar em Viçosa, só que a gente tinha algo em comum, a nossa paixão em atender em consultório atletas e praticantes de exercício físico. Então, juntas, a gente decidiu montar essa maratona nutritiva e o nosso perfil, as nossas mídias, todo o nosso conteúdo, que se você ainda é novo aqui, comece a acompanhar, participa do grupo, porque tem muita coisa boa. Nossa intenção realmente é compartilhar as nossas experiências para você também conseguir se destacar no mercado de trabalho, encher a sua agenda atendendo atletas. Aí, a partir disso, a gente decidiu alinhar todo o nosso conhecimento acadêmico, todos os nossos anos de estudo, são mais de 10 anos de experiência, e compartilhar com vocês também a nossa vivência de consultório. A área de nutrição esportiva, como vocês têm observado, é uma área muito nobre da nutrição e a cada dia vem crescendo mais e mais. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou nutricionista e no consultório eu atendo atletas. E eu quero que você, ao longo dessa jornada com a gente, também se sinta seguro e faça um atendimento de excelência a partir de agora. É o nosso trato, combinado? Bom, então vamos à segunda parte dessa aula. Peguem sua água e fiquem aí comigo, porque tem muita coisa que a gente vai aprender nesse período. Bom, e o que tem mais de diferente, além da anamnese clínica, que a doutora Natália já iniciou na primeira parte da aula, para a gente entender, para a gente aplicar nesse tipo de atendimento? A avaliação antropométrica, ela deve ser feita de uma maneira específica também. Os cálculos energéticos, a gente também calcula as necessidades desse paciente com fórmulas específicas, e isso é importante que vocês saibam fazer e que vocês saiam dessa aula aprendendo esse cálculo e a elaboração de forma efetiva do plano alimentar. São os pontos mais importantes que diferem um atendimento clínico e um atendimento clínico em nutrição esportiva. Bom, a gente tem que ter em mente, inicialmente, que o nosso atleta, a pessoa que a gente vai atender no consultório, antes de ser atleta, é uma pessoa comum. Então, a gente precisa avaliar hábitos de vida de maneira geral, como alimentação, o que essa pessoa acorda e come, o que ela gosta de comer, o que ela vai comer no final de semana, a rotina de treino, qual que é a demanda metabólica dela. Esse paciente treina de manhã, treina à tarde, treina à noite, tem dia de descanso. Os treinos desse paciente duram 1 hora, dura 2 horas. Como que é a rotina de treino é importante que a gente saiba. Rotina de sono, descanso, a ocupação. Por quê? Nossos atletas são pessoas comuns, como eu disse, são professores, são advogados, são médicos,
são estudantes, então a gente precisa entender e conhecer o dia a dia. Saber se esse paciente é estressado, se ele é ansioso, conhecer a hidratação, quanto de água, quanto de líquido que esse paciente consome, a variedade e a qualidade alimentar, quais alimentos que ele tem na rotina, o que ele gosta de comer, o que ele pode comer, o que ele consegue levar para o trabalho, o que ele consegue preparar em casa também, são pontos importantes nesse momento. O descanso, a recuperação, se ele dá realmente o devido descanso para o metabolismo dele, pensando na periodização do treino, pensando no calendário de provas. A gente precisa sempre avaliar o estresse, porque o acúmulo de gordura, através do aumento do hormônio do estresse, o cortisol, pode sim estar associado com uma redução, com uma queda no desempenho. A gente precisa sempre partir do pressuposto, gente, que a nutrição esportiva, ela tem como objetivo melhorar o desempenho desse paciente, desse atleta. Então, a gente precisa controlar todas as variáveis que podem influenciar na redução desse desempenho. Bom, relembrando um pouquinho lá da primeira parte da aula, só para a gente linkar com essa segunda parte. É importante, dentro da anamnese, a gente conhecer a rotina de treino desse paciente, principalmente frequência de treino, quantas vezes na semana esse paciente treina. É diferente um paciente que treina 2 vezes na semana daquele paciente que treina todos os dias. A gente precisa conhecer a duração do treino também. É um treino que tem uma sessão de 40 minutos? É um treino que vai levar mais de 2 horas? Isso vai fazer toda a diferença a partir de agora. E a intensidade desse treino? É um treino leve? É um treino moderado? É um treino intenso? Isso a gente também precisa conhecer, avaliar, que isso vai organizar e fazer parte do nosso planejamento a partir de agora. A gente precisa conhecer a planilha de treino, por isso é tão importante a comunicação do nutricionista esportivo com o treinador desse atleta, com o fisioterapeuta esportivo, com o médico do esporte, com toda essa estrutura que o atleta precisa ter. Então, peça a planilha de treino para o seu paciente, ou se ele ainda não tem esse planejamento, não tem organização, orienta ele sobre essa importância. Por isso as parcerias são tão importantes também. Tenham profissionais da sua confiança para você conseguir encaminhar esse atleta, para você também conseguir fazer um trabalho de forma mais assertiva, mais eficiente, mais dinâmica, com melhores resultados. Uma equipe multidisciplinar apoiando esse atleta é de extrema importância. Conheça o calendário de provas e converse com o seu atleta sobre provas-alvo, aquela prova específica que ele vai precisar se dedicar melhor, porque aí a alimentação, o planejamento alimentar vai acompanhar esse objetivo também. Bom, o que muda na avaliação nutricional do paciente atleta? Primeiro, você deve escolher, como qualquer outro atendimento, o método, a sua ferramenta. Você vai utilizar o que para avaliar esse paciente? Vai ser através da bioimpedância, avaliação antropométrica, você vai usar um adipômetro, vai ser através das pregas cutâneas. Para quem nos acompanha aqui, sabe que eu uso a bioimpedância. A Natália já tem a preferência de usar as dobras cutâneas. Então, isso é particular de cada profissional. Isso vai prejudicar o acompanhamento de forma alguma. É só mais uma ferramenta. E hoje, como a gente está no atendimento online, o que a gente tem usado muito são os registros fotográficos. A gente já utilizava esse tipo de registro para a gente acompanhar a evolução de composição corporal desse atleta e hoje, quando o atendimento é 100% online, durante esse período de pandemia, a gente tem utilizado exclusivamente essa metodologia e tem funcionado muito bem, tá? Se possível, gente, não utilizem o IMC.
tá? A gente vai ter aula específica no nosso terceiro dia com a doutora Natália, falando especialmente de forma exclusiva e muito pontual, compartilhando tudo o que vocês precisam saber sobre avaliação antropométrica, tanto a presencial como a online, tá? Então, não vou me prolongar muito aqui nesse assunto, é para só vocês conhecerem, entenderem e continuar assistindo aqui com a gente as nossas aulas. Então, se possível, gente, não utilizem um índice de massa corporal, porque ele não é um índice tão fidedigno quando a gente trabalha com atletas, justamente por causa da massa muscular que esse atleta pode conter, tá? Então, pode dar um índice lá de obesidade, de excesso de peso, que não corresponde com a realidade, principalmente lutadores, nadadores, pode ter esse viés aí de informação. Então, muito melhor utilizar as fotos, por exemplo, do que o IMC. Claro, se for um único índice, se for a única medida que você consegue, por exemplo, o paciente não te mandou foto, ele só sabe relatar altura e peso, não utilizem sim, tá bem? Sempre que possível, tentem estimar a massa muscular desse atleta para a gente utilizar nos cálculos, como a gente vai ver também. Bom, os cálculos nutricionais. É sempre importante a gente tentar estimar o GET, o gasto energético total, pela massa magra, pela massa muscular desse atleta, tá? A gente precisa também, por isso que eu disse isso lá no início da aula, relembrando um pouquinho que a Natália iniciou, sobre os treinos, a gente precisa conhecer duração, intensidade e volume do treino, que isso também vai ser importante na hora da gente calcular o gasto energético total. Quanto de energia esse paciente está gastando e quanto de energia esse paciente precisa consumir ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo do calendário anual dele de provas e treinos. Tá? Então aqui eu trouxe algumas fórmulas para vocês conhecerem e começar a utilizar a partir de agora, tá? A primeira fórmula é a Cunningham de 1991. A taxa metabólica basal, ela é calculada nessa fórmula de acordo com a massa magra desse paciente. Por isso é importante a gente tentar conhecer, tentar mensurar a massa muscular desse paciente, tá bom? Então, qual que é a fórmula? O GEB é igual a 21,6, aí você multiplica a massa magra em quilos desse paciente. Aqui eu trouxe um exemplo de uma paciente do sexo feminino que tem em torno de 40,44 quilos de massa muscular. Aí você pega esse resultado e soma 370. Entenderam a fórmula, gente? É essa fórmula aqui de baixo, tá? Tenham ela fácil, disponível, que seja em planilha do Excel, que seja no próprio aplicativo de cálculo do plano alimentar que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai ter uma aula especial no nosso próximo encontro, tá? Na nossa segunda aula eu vou falar exclusivamente para você como você pode elaborar um plano alimentar assertivo, eficiente, já na primeira consulta, junto com o seu paciente, tá? Aí eu vou detalhar melhor esses cálculos, mas eu quero que você conheça a partir de agora essa fórmula, que não é tão atual, mas ela é muito usual, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo dessa atleta que, colocando a massa muscular dela na fórmula, o gasto energético basal seria de 1.242,6 calorias por dia. Então, é uma fórmula simples que vocês podem utilizar, basta ter a massa magra do paciente de vocês. Bom, uma outra fórmula aqui que é muito importante, que eu quero que vocês conheçam e saibam fazer a partir de agora, é o equivalente metabólico, ou também
METs. O que são esses METs? Tão conhecido, tão famoso e que deve ser usado sim na nutrição esportiva. Ah, Dani, mas e aquela fórmula que a gente aprende na faculdade, aquela Harris Benedict? Ela é importante? Ela é, mas ela não é a única, justamente porque ela não considera a massa muscular desse atleta, ela não considera os treinos desse atleta. Então, essas são as particularidades que a gente quer compartilhar com vocês quando a gente parte para a nutrição esportiva. E é fazendo dessa forma que você consegue captar mais clientes, porque assim você oferece para o seu paciente um atendimento personalizado. Então, a adesão é maior e o resultado reflete diretamente na melhora de desempenho desse paciente. Então, é um paciente satisfeito e você fez um bom trabalho, você conseguiu melhorar, você conseguiu transformar a vida, o desempenho desse atleta. Eu acho que esse é o objetivo principal no atendimento em nutrição esportiva, a gente apoiar o máximo que a gente conseguir os atletas e eles terem esse retorno de gratidão e medalha e troféu, que é uma parte muito boa e a gente sempre comemora junto. Mas vamos voltar aqui no METs, gente. Bom, o que são esses METs? Eles são baseados no consumo de oxigênio. É um cálculo simples que você faz de acordo com a intensidade e o tipo de treino, a modalidade esportiva que esse paciente desenvolve. Então, ele representa 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso corporal por minuto, tá? Então, vamos lá. Eu peso 64 quilos. Eu tenho um consumo de acordo com esse meu peso por minuto quando eu estou fazendo exercício físico. Quanto que esse consumo de oxigênio, através dessa fórmula? 3,5 ml de oxigênio por quilo do meu peso. O que seria esse MET? É o número de vezes que o estado de repouso foi multiplicado pelo exercício. Por exemplo, no meu estado basal, eu estou aqui falando com vocês, não estou gastando nenhum METs. Aí eu subo na bike e começo a pedalar. A partir daí, eu vou gastar 4 METs, 4 vezes o que eu estaria gastando em repouso. Então, meu gasto de energia foi 4 vezes superior ao que ocorre no repouso. Deu para entender? Então, o que seria o cálculo do MET? Tá? Pensa num atleta maratonista. Você pega o MET, que corresponde à corrida que ele desenvolve, você multiplica pelo peso dele em quilos. Aí você também vai multiplicar a atividade física dele, o quanto de exercício que ele faz por minuto, para avaliar a duração dessa atividade. É uma corrida de 60 minutos? É uma corrida de 2 horas, 120 minutos? É uma corrida um pouco mais rápida, intensa durante a semana? Vai levar 30 minutos? Então, você coloca na fórmula. Então, você coloca MET, tá? METs, né? Que é o equivalente metabólico. 4, 8, vou mostrar uma tabelinha na sequência. Pode esperar aí, que vai ter muito exemplo ainda. E o tempo desse exercício, para a gente ter o resultado dessa fórmula. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabela resumida, não é a tabela completa, tá? Tem vários METs para várias modalidades, para vários tipos de exercício, tá? Aqui a caminhada, a corrida, a natação, musculação de resistência muscular, musculação voltada para hipertrofia, porque muda volume, muda carga, muda objetivo, tá? A hipertrofia é um treino voltado para competidores, por exemplo. Uma resistência muscular pode ser um treino de fortalecimento feito por outras pessoas, não necessariamente com foco em hipertrofia. Percebem a diferença?
Aulas da academia, aquelas aulas coletivas mais voltadas para treinos aeróbicos, por exemplo. Então, vamos pegar aqui o exemplo da corrida. A corrida equivale a 8 metros. Então, no repouso, quando você começa a correr, 8 vezes o seu corpo vai estar gastando aquela determinada energia. Então, vamos colocar isso na fórmula. Bom, vamos aos cálculos. Se você puder, pega a calculadora do celular e faça aí comigo. Peguei o match da corrida, 8 metros. A gente multiplica por 3,5 ml de oxigênio, que é o consumo por exercício. Então, esse resultado vai dar 28 ml de oxigênio. A gente vai multiplicar agora pelo peso desse atleta. Aqui, vamos usar 64 quilos. Estão acompanhando? E essa corrida tem duração de 50 minutos. Então, a gente pega METs, multiplicado já pelo consumo do oxigênio, peso do paciente em quilos, minutos da corrida. Isso vai totalizar 89.600 ml de oxigênio gasto por quilo por minuto. Tá? Lembrando que 1 litro de oxigênio tem aproximadamente 5 calorias. A gente coloca na fórmula aqui, tá? Litros por calorias. Isso vai totalizar 448 calorias gastas, tá? Lembra do JET lá no cálculo anterior da fórmula de Cunningham? Pois é, então a gente pega o GEB, multiplica pelo gasto energético calórico total. Quanto que isso vai dar? Então, somando 1.258 da fórmula anterior, tá, gente? Mais o gasto com a corrida, esse atleta gasta diariamente, tendo 64 quilos, uma corrida de 50 minutos, por isso é tão importante conhecer o tipo de exercício, a duração, intensidade, todas essas variáveis no esporte. Então, isso vai resultar em 1.706 calorias por dia. Treinem essa fórmula, façam outros exemplos, tá? Ou utilizem aplicativos que já têm embutido essas fórmulas para facilitar o cálculo de vocês. Bom, aqui é sempre importante a gente entender e diferenciar. Não vou me prolongar muito, tá? Deem um print nessa tela, eu acho importante, porque diferenças entre atletas, mesmo amadores ou profissionais, como pessoas fisicamente ativas. Os atletas, sejam amadores ou profissionais, eles vão ter treinos diários, provavelmente apenas um day off, que é um dia de folga. As sessões de treino podem durar entre 2 a 3 horas, dependendo da periodização desse atleta. Tem a intenção de competir, tem uma vida social mais tranquila, são menos flexíveis, geralmente são pacientes com uma certa dedicação e adesão maior, isso é excelente. Possui um gasto energético total elevado, aproximadamente 3.500 calorias para mulheres e mais de 5.000 calorias para homens, e sempre focam na melhora do desempenho. Enquanto os pacientes que fazem exercício físico possuem mais vida social, são mais flexíveis. Em época de inverno, Nutri, eu parei de ir na academia, eu tenho preguiça, eu tenho frio. Então, eles são menos rigorosos que os atletas em relação a treinos, em relação aos horários, e isso precisa ficar muito claro desde a nossa primeira consulta. E o que eles buscam dentro do consultório quando eles vão buscar o nosso atendimento em nutrição esportiva? Bem-estar e prevenção de doenças. O desempenho esportivo fica em segundo plano. Bom, então, como eu disse, tenham em mente, gravem isso, tá? Duração, frequência, intensidade, volume do treino, conheçam a rotina, porque imagine só, um paciente que se considera atleta, mas não tem uma rotina regular de treino. É aquele atleta de
verão, por exemplo, que só vai na academia 3 meses por ano, só para se preparar realmente para ficar com uma composição corporal mais interessante, mais atraente para o verão. Ele não é atleta. Quando a gente for fazer o cálculo energético dele, a gente pode superestimar o consumo. Ao invés dele ganhar massa muscular, ele pode acabar engordando, aumentando peso, aumentando o percentual de gordura, gerar uma série de conflitos aí. Então, conheçam a rotina, conheçam o treino do paciente de vocês, histórico, e todo dia a dia dele também é de extrema importância nesse primeiro momento. Bom, em relação ao plano alimentar, que a gente vai ver com mais calma na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, eu aguardo vocês, tá? Pode ter certeza que vai ser uma aula muito interessante, esclarecedora. Eu vejo durante esse período que esse é o momento que gera mais dúvida, um pouco de ansiedade, até um pouco de medo realmente da gente elaborar esse plano alimentar. Então, eu prometo que vocês vão conseguir elaborar o plano alimentar de uma maneira eficiente, dinâmica, junto com o seu paciente, já na primeira consulta. Tá? A minha promessa com você, é o meu compromisso, tá? Porque lá atrás, quando eu iniciei também nos atendimentos, eu quase pensei em desistir, tá? Vou contar essa história com mais calma, porque era um desafio tremendo os cálculos e a elaboração do plano alimentar, tá bom? Mas isso é uma outra história, em breve vocês vão ficar sabendo. Bom, o que é importante a gente saber nesse momento? Conhecer sempre os hábitos alimentares, o que o atleta já faz, tá? Porque mesmo sendo atleta amador ou atleta profissional, ele já tem uma rotina. Então é bom conhecer para a gente trabalhar em cima das opções, do que ele já faz, do que ele já sabe que dá certo para ele. Vamos começar por aí, tá? Assim o paciente também se sente acolhido e, dependendo, ele tem uma maior adesão. Porque, vamos pensar, eu tenho pacientes ultramaratonistas que já estão na terceira idade, que têm mais de 60 anos. Ou seja, eles correm mais de 30 anos. Então, modificar da noite para o dia algo que ele já costuma fazer, vamos concordar que muitas vezes pode ser um tiro no pé, tá? O que é isso, tiro no pé, Dani? Pode não dar certo, tá? Pode acabar atrapalhando o treino, prejudicar o desempenho, causar desconforto intestinal, que é muito comum em corredores. Então, trabalhem inicialmente com o que a atleta já faz. Depois a gente vai conhecendo, aperfeiçoando, introduzindo as recomendações adequadas, porque o metabolismo dele vai aceitar melhor e ele também vai conseguir aceitar melhor essas modificações. Não sejam tão radicais. Conheçam primeiramente a rotina do seu paciente e o perfil do seu paciente. É a minha dica de ouro, tá? Bom, é sempre importante considerar as preferências individuais. Tem paciente que não gosta de comer antes de treinar. Então, o planejamento personalizado é de extrema importância, tá? Entenda o mundo do seu paciente, entenda o histórico desse seu atleta, tá? Pergunta para ele o que ele gosta, o que ele faz, o que ele consegue fazer, o que ele gostaria de fazer, tá? E sugere, explica. A educação nutricional nessa área é muito importante também. Você precisa considerar e entender para orientar cada individualidade de cada modalidade esportiva. Como assim, Dani? Não adianta você passar, por exemplo, um intratreino. O que é um intratreino? Um lanche, principalmente à base de carboidrato, para esse paciente consumir, se ele não consegue pegar. Vamos pensar num treinos de ciclismo.
mountain bike, bicicleta na terra. Vamos pensar em treinos de alta velocidade, bicicleta speed, na estrada, em provas específicas ou na modalidade triatlon. O paciente, às vezes, não vai conseguir tirar do bolso do macaquinho que eles utilizam, usar a outra mão para abrir e consumir, tá? Então, você vai ter que pensar, vamos pensar numa paçoquinha, vamos pensar numa bananinha que você precisa descascar para consumir. Tem paciente, tem atleta que vai conseguir manusear dessa maneira. Mas você precisa conhecer também o estágio desse seu atleta. Às vezes você vai precisar pensar num gel de carboidrato que ele só abra na boca e consiga consumir. Então você precisa pensar nas individualidades de cada modalidade. Ah, Dani, mas eu estou atendendo um corredor de montanha, eu nunca corri uma montanha. Pergunta para ele. Pergunta, gente, o que você faz, o que dá para fazer, vai tentando conhecer. Hoje tem internet, a gente consegue ver vídeos, então tentem se informar dentro do consultório ou fora do consultório, de acordo com cada modalidade específica, tá? A hidratação também é um ponto importante. Às vezes o atleta não consegue levar água ou não consegue consumir a água em determinado período de tempo. Pensa num nadador que vai fazer uma travessia de 4 quilômetros. Ele não vai conseguir levar água, só se tiver um ponto de apoio, que é difícil. Tá? Então, a gente tem que pensar nessa orientação, a gente tem que pensar nessas individualidades de cada modalidade. Por exemplo, novamente, eu atendo muito corredores, eu atendo muito nadadores, então os exemplos vão ser recorrentes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma modalidade específica, encaminha para a gente também, combinado? Bom, corredores de montanha, eles vão precisar ter a mochila de hidratação, levar junto, porque eles não vão conseguir carregar a garrafa de água. Então, vocês vão precisar pensar em todas essas variáveis para você melhor orientar o paciente através do plano alimentar. Mas a gente volta a falar exclusivamente do plano alimentar no nosso próximo encontro. Bom, é igual aquele meme da internet, gente. Expectativa e realidade. A gente acha que ao atender atleta, a gente vai se deparar com alguém que tem um padrão alimentar muito saudável, muito equilibrado, em quantidade e qualidade, e muitas vezes não é assim, tá? A gente precisa entender que o que leva o melhor rendimento físico é a ingestão, sim, equilibrada de carboidrato, gordura, proteína, minerais e vitaminas. A gente tem que compartilhar isso com o nosso paciente, porque o paciente ele precisa abraçar a causa também, entender que a alimentação saudável vai acelerar a recuperação muscular dele, vai melhorar os níveis de performance e assim vai otimizar muito os seus resultados. Você precisa ter isso em mente. Esses são os objetivos da nutrição esportiva, mas você também precisa compartilhar isso com o seu paciente, tá? Porém, a maioria das vezes é muito comum esse paciente, esse atleta, esse praticante de exercício físico, porque a nutrição esportiva, ela contempla atletas, contempla, mas aquele paciente seu que era sedentário, que vai começar ou que já começou a fazer um exercício físico, ele também vai ser enquadrado na nutrição esportiva. Você vai ter que orientar ele de pré-treino, intratreino, pós-treino, vai ter que fazer esse ajuste, tá? Aí você vai verificar que é muito comum atleta apresentar deficiência de carboidrato, comer menos e gastar mais, deficiência de vitaminas do complexo B, deficiência de cálcio, folato, zinco, magnésio, o que pode refletir diretamente no crescimento se for paciente
adolescente, por exemplo, pode estar associado com o desenvolvimento de doenças, redução da taxa metabólica basal. É aquele atleta que pratica atividade física há anos, mas não consegue perder peso, tem uma gordura visceral acentuada e, principalmente, queda no desempenho. Então, essa é a realidade dos nossos atletas. E como eu comecei essa segunda parte falando da nossa aula, atletas são pessoas comuns, são professores, são fisioterapeutas, são advogados, são médicos, vizinho, mãe, filho. Então, esse quadro é muito comum. E eu lembro que eu tinha esse pensamento. Nossa, como assim? Eu vou atender atleta, a alimentação do atleta já vai ser saudável, já vai ser variada. O que eu vou conseguir fazer de diferente? Vou ter que pensar na suplementação. Esse paciente só vai suplementar. A gente vai falar de suplemento no nosso último dia também. Mas não é bem assim. Sempre lembrem daquele meme: expectativa e realidade. Bom, aqui eu listei alguns alimentos que não podem faltar na rotina alimentar dos atletas em nutrição esportiva, de acordo com a minha experiência, de acordo com a qualidade nutricional e versatilidade dessas opções. A banana, ela pode ser consumida pura, em vitamina, batida no bolo, na panqueca, a aveia, em grão, farelo, na farinha. Mel, melaço, rapadura aumenta a demanda energética desse paciente, opções práticas, gostosas, saborosas também. Beterraba consumida crua, suco ou cozida na salada também. Tubérculos como batata, mandioca, inhame, proteínas principalmente de alto valor biológico são bem-vindas também. Ovo, frito, cozido, pochê, de qualquer forma, tá? Frango grelhado, assado, desfiado, soja, grão de bico são algumas opções aí para vocês começarem a trabalhar e começarem a incluir na rotina alimentar do paciente de vocês. Importante, sempre, respeitar e adequar as necessidades energéticas para não prejudicar o desempenho esportivo. Tá? Carboidrato, utilizem no mínimo 2 gramas por quilo de peso. Muita atenção com dieta restritiva, tá? Dieta restritiva pode sim ter queda no desempenho esportivo desse atleta. Tomar uma aguinha, tomem uma aguinha também. Vocês podem reduzir até 500 calorias do gasto energético total para aqueles pacientes que têm o objetivo de emagrecer. Não reduzam mais do que isso, porque pode refletir sim na redução do desempenho, tá? Então, sempre tentem trabalhar com as variáveis do treino. Por isso que é tão importante trabalhar junto com o educador físico. Tenta sempre avaliar o volume e a intensidade do treino para assim a gente alinhar melhor o gasto energético total através das recomendações mais adequadas. Bom, na nutrição esportiva você vai precisar orientar pré, intra e pós-treino. É um diferencial desse tipo de atendimento. No pré-treino, você precisa se atentar, perguntar, questionar para o paciente de vocês. O que já é rotina, como eu disse, que horas que ele treina e orientar o consumo de 40 minutos antes do treino, tá? Pense em ajustar sempre carboidrato de acordo com o treino, de acordo com rotina de trabalho, rotina de sono, são pontos importantes. Durante o treino, a recomendação atual do Colégio Norte-Americano de Esporte fala entre 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de treino. Então, se o treino durar 1 hora, ofereça de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Se durar 2 horas, precisa de 2 fontes. Durar 3 horas, 3 fontes e assim por diante, tá? Qual o tipo de treino que esse paciente realiza? Qual que é a duração, a intensidade? Sempre vou falar isso, tá, gente? É para gravar mesmo na cabecinha de vocês. Tipo,
duração e intensidade do treino. Qual é a preferência do atleta? O que ele já leva? Esse atleta que eu dei o exemplo, ultramaratonista que corre montanha. Lembrando, meia maratona, 21 quilômetros. Uma maratona, 42,2 quilômetros. Uma ultramaratona pode ter mais de 100 quilômetros. Ultramaratonas acima de 42,2 quilômetros. Tá bem? Então, esse atleta, a gente precisa, eu precisei perguntar o que ele já costumava levar, para entender o metabolismo dele, para oferecer outras opções, para ajustar a partir da realidade atual desse atleta. E sempre conscientizar a importância do consumo do carboidrato intratreino. Explicar que a demanda energética, a demanda metabólica para o trabalho muscular, para ele não fadigar, não ter cãibra, para ele não machucar, para ele conseguir manter os níveis de desempenho satisfatórios, ele precisa sim colocar carboidrato para dentro. Eu sempre dou esse exemplo para os pacientes. Pensa no carro. O carro não precisa de combustível para funcionar? O nosso corpo é a mesma coisa. Como que a gente quer que um carro funcione, vá de uma cidade a outra, se a gente não coloca gasolina? Ele pode até chegar na outra cidade, guinchado ou empurrado. De uma maneira natural, na sua melhor performance, é muito difícil. Bom, e depois do treino, o pós-treino também é super importante a gente orientar, principalmente em treinos longos e competições que levam aproximadamente de 24 a 72 horas após esses treinos, essas provas mais intensas. Por isso que a educação nutricional é tão importante. A gente precisa conscientizar, sim, esse atleta da importância do consumo regular de alimentos saudáveis, alimentos adequados antes, durante e depois de treinos e competições. Aqui eu trouxe algumas opções que eu gosto de trabalhar e que atende essa recomendação aí de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, que é o doce de leite ou a rapadura, a paçoca, o doce de leite, a banana passa, a banana antes do treino, que é uma opção prática, o atleta vai conseguir consumir. A banana passa já é uma opção um pouco mais fácil de carregar, um pouco mais concentrada em açúcar. E o gel de carboidrato, que é tão famoso, que é tão querido aí. A maioria dos atletas já consomem, gostam, tem várias marcas, vários sabores. E é uma opção para ser consumido tanto no pré-treino como no intratreino. Então, fica aí algumas sugestões que eu acho importante vocês incluírem, trabalharem, avaliarem. Bom, para a gente concluir essa segunda parte, tudo bem, Dani. Entendi os diferenciais da anamnese, entendi o que muda na avaliação antropométrica, vai ter aula específica, eu vou estar aqui com vocês. O plano alimentar também, na próxima aula, eu vou aprender, eu vou me aperfeiçoar nisso, mas por onde eu começo? Bom, vamos lá, gente. Você que está querendo ampliar os seus atendimentos, lotar a sua agenda, ou você que quer iniciar nessa área, ou que está migrando de uma área, Dani, eu terminei meu mestrado, ou eu atendo em nutrição materna infantil, mas eu gosto, eu quero, eu vejo um mercado muito grande na área de nutrição esportiva, mas eu tô meio perdida. Normal, gente, vamos lá. Tenta criar a sua marca, tá? A gente utiliza uma plataforma gratuita para todas as nossas artes, essa foto mesmo, a gente elaborou lá as nossas criações, que é o site Canvas. Então lá você consegue montar a sua marca, a sua logomarca, criar designer, escolher suas cores, ele já consegue fazer um estudo, você já consegue colocar foto, colocar letra, você consegue organizar
muito o que você precisa para começar. Tenha um espaço próprio ou não. Comece com home care, o atendimento domiciliar. Eu comecei dessa maneira, eu não tinha um espaço, pegava minha mochilinha, pegava minha balança e ia na casa dos pacientes. Como que eu divulgava esse trabalho? O WhatsApp, muito iniciante, cartazes nas academias da cidade. Depois eu consegui uma sala para atender na academia que eu malhava, tá? Mas eu comecei home care, atendimento domiciliar. Ou já iniciei no consultório virtual, em atendimento online, que seu custo é menor, tá? O que você precisa? Celular ou computador, fone para ter um pouco mais de privacidade, para o som ficar melhor, internet, tá? Tem algumas plataformas gratuitas, amanhã a gente vai falar mais a respeito, como o Waze Health, o WebDiet, que também te oferecem apoio em elaborar anamnese, desenvolver protocolo e atender online o seu paciente. Comece com o que você tem de recurso. Não espere ter muito dinheiro para investir. Não espere ter dinheiro para comprar a balança mais cara do mundo. Não espere, tá? A sua experiência, o seu trabalho pode sim mudar a vida das pessoas. Apenas comece com o que você tem, que seja uma caneta, que seja o seu diploma, que seja a sua vontade, tá? Isso faz toda a diferença. Padronize e teste os seus protocolos. Isso também é uma parte importante do desenvolvimento da sua marca, da consolidação de você no mercado de trabalho, tá? Você precisa orientar seu paciente, mas o seu paciente precisa ter material de apoio, ter um canal de comunicação com você. Então, abra canal no Telegram, é gratuito. Abra grupo no WhatsApp, também é gratuito. Instagram, Facebook, blog, divulgue o que você faz, não guarde o seu conhecimento. Deixe lista de substituições e planos alimentares prontos. A gente vai falar mais a respeito, mas isso facilita o dia a dia da gente e do paciente, obviamente. Aqui é o designer do Canvas, tá? A plataforma, o site que a gente utiliza. Então, se você ainda não conhece, entra lá, faça o seu login, faça o seu cadastro e comece, tá bem? Bom, em resumo, gente, conheça globalmente e integralmente o seu atleta. Isso faz toda a diferença. Acompanhe treinos e provas desse seu atleta. Acompanhe a rotina alimentar através de registro alimentar, de foto, por exemplo, ou do retorno. Avalie sempre que possível a fome do seu paciente, nível de hidratação, possíveis sintomas gastrointestinais, distensão, gases, diarreia. Ouça seu paciente, pois muitas vezes ele próprio te dará a melhor direção a ser seguida. Essa é a dica de ouro também da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Sabe que foi com uma imensa satisfação. Eu gostei muito de estar com vocês essa noite. Então, eu fico por aqui, me coloco à disposição, junto com a Natália e toda a nossa equipe da Bem Nutrir Cursos. Então, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.